Graça e paz, povo de Deus, seja bem-vindo à EBJET. Meu nome é Pastor Presley e hoje estarei ministrando uma lição especial para você. Queridos, esse é um tempo profético, nós vivemos no tempo de Elias, debaixo de uma atmosfera profética. E eu creio que o Senhor fará ainda esse ano grandes coisas na sua vida, na sua família, amém? Em todas as áreas da sua vida, basta você crer, basta você estar conectado com os céus. Não viva esse momento conectado com a terra. Viva esse momento conectado com os céus. Se conecte aos céus. Mergulhe nas coisas de Deus. Porque aquilo que há na terra não vai lhe abalar jamais. Amém? Queria dizer que o nosso tema hoje é confissão restaura a comunhão. Amém? Nós vamos trabalhar sobre a comunhão, a restauração da comunhão com Deus. E a confissão de pecados, ela é um caminho para que seja restaurado a nossa comunhão com Deus e a gente possa viver intensamente a comunhão com Deus. Nosso textual está em 1 João, capítulo 1, verso 3, e ele diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, como diz o texto, o que nós vimos, todos os testemunhos, tudo aquilo que nós cremos, é para que seja estabelecida uma comunhão. Quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, foi para nos reconectar com os céus, nos reconectar com o Pai, para que fosse estabelecida uma comunhão e todos nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Diferentemente do tempo antigo, né? Do tempo do Antigo Testamento, em que somente os sacerdotes eles tinham acesso a Deus. Hoje, eu e você, quando o véu do templo se rasgou, o Senhor nos deu livre acesso a Ele. Porém, o inimigo ainda usa de várias estratégias para nos fazer quebrar essa comunhão. E o pecado é uma dessas estratégias que o inimigo ele usa, porque o pecado ele cria separação entre nós e Deus. O pecado ele nos separa de Deus, querido. Então nós precisamos confessar o nosso pecado para que seja restabelecido, para que nós possamos também viver debaixo de uma verdadeira comunhão com Deus. Amém? E se nós estivermos conectados com Deus, nós vamos ser alimentados pelos céus e nada vai nos faltar. Amém, queridos? A verdade prática ela diz o seguinte: a fé não tem cântico quando a comunhão é rompida. O que é isso? Em Salmo 137, se você puder ler em casa, do verso 1 ao 4, mas eu vou ler apenas o 4 para otimizar o nosso tempo, diz assim: como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O povo aqui ele estava debaixo de um contexto já de escravidão, de cativeiro na Babilônia, e eles estavam comentando aqui que eles não conseguiam entoar seus cantos, eles não conseguiam se alegrar porque a comunhão estava rompida. Agora eles não estavam mais na presença de Deus, agora eles não estavam mais em Israel, agora eles não tinham mais a presença de Deus na vida deles, eles estavam em cativeiro, eles estavam em cativeiro babilônico. E não havia comunhão, não havia como cantar, não havia como se alegrar na presença de Deus, porque a comunhão tinha sido rompida. Então o pecado ele estremece a nossa fé. O pecado ele nos esmurece. O pecado ele nos desanima. Via de regra, quando uma pessoa anda desanimada, é porque ela está vivendo debaixo de um jugo de pecado. Quando a pessoa está afastada, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de vir aos cultos, é porque ela está vivendo debaixo de um jugo do pecado. E isso a desanima. Como vai cantar? Como vou se alegrar? Se o pecado vem e me acusa, se o pecado vem e diz que eu não tenho mais comunhão com Deus. Aí entra naquele adágio que as pessoas dizem: a tua oração não passa do teto. Porque as pessoas que elas estão vivendo debaixo de um jugo de pecado, elas têm essa sensação que eu vou orar e Deus não vai me ouvir, então é melhor nem orar. Mas pelo contrário, se você não conversar com Deus, como é que você vai confessar seu pecado? Você precisa se chegar a Deus, você precisa estabelecer uma comunhão com Deus, para que
você possa confessar o seu pecado. Amém? E você tem direito a isso. Você não importa. Deus, ele ama o pecador. Deus, ele ama o pecador. Ele não aceita o pecado. Você tem o acesso ao Senhor para se achegar e confessar os seus pecados. Amém? O primeiro tópico que nós vamos trabalhar hoje é a confissão traz o perdão. Esse texto base em 1 João, capítulo 1, verso 3 ao 10, você lê em casa, mas a gente vai se atentar apenas ao 8 e ao 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, se nós confessarmos. Então, nós podemos nos achegar a Deus e confessar nosso pecado. Queridos, salvação, no momento que nós aceitamos a Deus, nós entramos numa jornada de salvação. Já temos direito à salvação, mas a gente entra numa jornada de conversão. E essa conversão, ela é um processo dolorido, ela é um processo longo, e ela é um processo contínuo que não acaba nunca. Porque à medida que você se aproxima de Deus, mais você se sente pecador, mais você vai ver coisas na sua vida que você precisa tirar, que precisa sair da sua vida para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você possa viver a plenitude de Deus. Então, sempre você vai precisar estar confessando seus pecados. Sempre. Sempre. Nunca você vai chegar a um nível que você vai dizer assim, eu sou santo. Nunca. A santidade não é algo que se alcança, mas é algo que se caminha na direção dela. Eu decido ser melhor a cada dia eu vou caminhar em direção à santidade. Mas não é algo que se alcança que você, agora eu sou santo, eu não preciso pedir perdão. Pelo contrário, sempre vamos estar pedindo perdão, porque sempre vamos estar errando. E o inimigo de nossas almas, ele trabalha 24 horas para fazer a gente errar. Ele arma ciladas, e muitas vezes, mesmo sem querer, quando você for ver, já pecou, já falou que não deveria ter falado, já ofendeu alguém, né? E você vai precisar pedir perdão ao Senhor e à pessoa a quem você feriu. Amém? Mas o que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Basta nós se achegarmos a Ele, basta se achegarmos a Ele e pedir perdão. Amém? E o Senhor vai nos perdoar. Porque se nós quebrarmos essa comunhão, se a gente não se arrepender, a comunhão vai ser rompida. Mas se nós nos arrependermos, a comunhão ela continua estabelecida. Porque o diabo ele vai chegar diante de Deus para nos acusar e dizer, olha, está pecando, está errando. Ele vai enviar até pessoas, muitas vezes vem pessoas para nos acusar e dizer, olha, tu não é crente, como é que tu fez isso? Isso é o trabalho do diabo. Mas também Deus vai dizer assim, ó, meu filho se arrependeu. Ele pecou, mas ele se arrependeu, ele continua caminhando. Amém? Então, queridos, não deixe o seu pecado lhe limitar. Não deixe o seu pecado lhe distanciar de Deus. Porque o próprio Cristo disse que tem pecados, tem castas, que só sai com jejum de oração. Então, tem coisas que você facilmente vai se libertar no momento da sua conversão. Mas vai ter coisas que vai ser um processo grande, doloroso, estreito, para que você seja liberto. Mas você não pode desistir nessa caminhada. Amém? Persevere, para que você sempre caminhe em comunhão com Deus. Se você caminhar em comunhão com Deus, você sempre vai ter o perdão dele. E não só isso, ele diz, não só Deus é fiel para nos perdoar, como para nos purificar. Ou seja, Deus ele vai te dar a vitória sobre o teu pecado. O pecado que te aflige, Deus vai te libertar, ele vai te justificar. Amém? Mas se você estabelecer essa relação com Deus, de caminhar em comunhão e sempre se arrependendo e pedindo perdão. O tópico 2, ele fala o seguinte:
O perdão restaura a comunhão. Isaías 15, 43, 25 diz assim: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Amém? Então Deus, no momento que a gente pede perdão, Ele já não se lembra dos nossos pecados. Eles são perdoados, eles são apagados de nossas vidas. O perdão, ele restaura a comunhão. O perdão, ele é uma estrada que nos leva na direção de Deus. Amém? Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Então, eu sempre preciso caminhar nessa direção. Me arrependendo. Se eu pequei, eu me arrependo. Agora, lógico que eu não vou fazer disso, vou usar isso como se fosse um cartão de crédito. Posso pecar que Deus ele vai me perdoar. Né? Vou cometer um erro que depois eu peço perdão. Não, jamais. Isso é um erro premeditado. E o pecado, ele sempre tem suas consequências. Para Deus não existe pecado, ele não é pecado, não. Tudo é pecado, é verdade. Mas as consequências, elas são diferentes, né? Elas são diferentes, as consequências do pecado. E dependendo daquilo que você semear, você vai colher. Então, Deus sempre vai lhe perdoar? Vai. Mas você sempre vai colher também aquilo que você semeou. Então, caminhe na direção do arrependimento, da mudança, da transformação, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso só vem com a comunhão com Deus. Se você rompe a comunhão, peca e se esconde que nem Adão, síndrome de Adão, ou bota a culpa em alguém, ou se esconde, você não vai estabelecer comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como é que você vai vencer se você não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Os frutos do Espírito, domínio próprio, bondade, benignidade, ela vem com a comunhão com o Espírito Santo. Por isso que o nome já diz, frutos do Espírito. Eu me aproximo, eu estabeleço uma comunhão com o Espírito Santo de Deus e aí eu começo a me parecer com Ele. Eu começo a cada dia ser mais parecido com Ele. Se eu romper essa comunhão, se eu me afasto, se eu caio na cilada do inimigo, porque o inimigo faz você pecar justamente para isso, para que você não se ache digno de caminhar com Deus e se afasta dele, você nunca vai conseguir se libertar do seu pecado. Você vai entrar em uma prisão espiritual. Mas se você lutar, se você continuar, se arrepender, Deus vai lhe dar a vitória. Amém? Terceiro tópico, ele fala o seguinte: perdão na cura. Qual o papel do perdão na cura? Tiago capítulo 5, verso 15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, seriamos perdoados. Ou seja, querido, o pecado, ele também traz enfermidade para a nossa vida. Muitas pessoas às vezes estão enfermas por conta do pecado. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar. Então o inimigo, ele lança setas na nossa mente, setas de dúvidas, pensamentos demoníacos, pensamentos pecaminosos. Ele lança seta também no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso sentimental, ninguém me ama, eu fui traído, fui abandonado. E ele lança seta também no nosso físico, né? No nosso físico com o quê? Com enfermidades. Então, o inimigo ele vai agir também trazendo enfermidade. À medida que você peca, você abre uma legalidade, você abre uma brecha para que o inimigo que anda ao nosso derredor venha e entre na sua vida e ocorra uma enfermidade. E o perdão, na hora que você se arrepende, pode trazer uma cura para a tua vida. Talvez você esteja enfermo nesse momento e o que você precisa seja pedir perdão de Deus. Né? Talvez você esteja enfermo da sua alma e o que você precisa seja pedir perdão de Deus. E através desse perdão você seja curado e receba a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas eu quero falar algo também sobre a questão do perdão que traz a cura. Em Mateus capítulo 18, do 23 ao 35,
ela fala do credor incompassivo, né? E o credor incompassivo é alguém que devia ao seu senhor, e o seu senhor o chamou e ele não tinha como pagar a dívida, ele implorou e o seu senhor o perdoou e o libertou. Chegando mais lá na frente, ele encontrou alguém que o devia também, e ali o afligiu, o enforcou e disse: paga o que você me deve. Aí alguém ouviu aquela situação, foi contar para o senhor. O senhor mandou chamar ele e disse: olha, servo malvado, eu não te perdoei toda a tua dívida, não devia tu de igual modo perdoar teu irmão? Então, queridos, olha só o que acontece. Deus, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. No momento que nós aceitamos Jesus, ele apagou o nosso pecado, ele nos perdoou, ele passou uma borracha, ele jogou no mar do esquecimento. Mas ele diz assim: de igual modo, a gente tem que perdoar cada um dos nossos irmãos, a cada um daqueles que nos ofenderam. Não é só pedir perdão, mas também é perdoar. O arrependimento e o perdão, eles caminham juntos. Amém? E o que é interessante, aqui no verso 34, ele fala o seguinte: credor incompassivo, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, o que são os verdugos? São atormentadores. Quem não perdoa ou quem não se arrepende vive debaixo de tormento, anda atormentado. Ele não consegue ter uma saúde mental, porque ele fica atormentado pelo seu pecado, ou ele fica atormentado pela falta de liberar perdão para alguém. E aquilo atormenta a sua vida, aquilo lhe deixa enfermo. Então, querido, além desse exercício de nos arrependermos diante de Deus, a gente precisa também liberar perdão a todas as pessoas que nos ofenderam. Amém? Para nós concluirmos, João capítulo 1, essa verdade prática aqui, João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para vocês aqui algo que eu aprendi muito importante ao longo da minha vida, que é melhor você confessar o desejo de pecar do que o seu pecado. Porque quando você confessa o desejo de pecar, Deus, ele lhe dá estratégia para que você vença o pecado. Deus vem e ele se manifesta na tua vida e ele te fortalece para que você vença o pecado. Agora, quando você confessa o pecado, Deus vai lhe perdoar? Vai. Mas você vai colher tudo aquilo que você semeou. Então, aprenda a desenvolver essa prática na tua vida. Está com vontade, está caminhando na direção do pecado? Ore a Deus, busque orientação do seu líder espiritual, peça conselho, peça oração. Isso não é vergonha não, vergonha é confessar que você já pecou. Não é vergonha confessar a sua vontade de pecar, porque nós somos a raiz adâmica, nós temos o desejo de pecar. Então, quando você vê que você está caminhando numa rota de morte, busque ajuda, busque a Deus, amém? Para que você não caia no erro, porque senão terá consequências sobre a sua vida. Amém, querido? E quero agradecer por ter ficado até aqui conosco. Deus possa estar lhe abençoando. Esse é um tempo que a gente está orando, né? Por Manaus, pelo Amazonas, pelo Brasil. E nós cremos que assim como lá na época de Noé, Deus mandou um vento forte e acalmou as ondas, Deus vai soprar sobre a terra e vai levar esse coronavírus para longe, e essa segunda onda para longe, em nome de Jesus. Gostaria que você continuasse conosco. Na próxima aula nós vamos falar sobre um tema importantíssimo: a confissão da palavra de Deus edifica a nossa fé. Amém? Vamos orar agora. Senhor Jesus, graças te damos e te glorificamos, Pai, por esse momento de comunhão, Pai. Esse é um momento de aprendizado, mas também é um momento de comunhão contigo, em que nós somos edificados na nossa fé, Senhor. Em que o Senhor nos dá estratégia para que a gente possa permanecer alicerçado na rocha que é Cristo, Pai. É um momento em que nós somos alimentados com as estratégias e com as forças dos céus
para que as notícias ruins aqui da terra não venham nos abalar, Senhor. Nós caminhamos, Senhor, com o alimento dos céus, Pai, com o pão dos céus é que nós caminhamos. E é nele que nós queremos ser alimentados. Fortalece a fé, Pai, de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Que ela seja edificada, que ela seja fortalecida no nome do Senhor Jesus. Guarde a casa dela, guarde sua família, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a falência de toda enfermidade. Em nome de Jesus, nós pegamos toda enfermidade que possa estar nos lares agora, Senhor, e lançamos sobre a cruz de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, sopra o teu vento forte agora sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil, sobre o mundo, e cessa essa segunda onda de coronavírus em nome de Jesus. Amém.